Seja bem-vindo para esse vídeo e nesse vídeo daqui eu vou fazer a análise da vitória do Botafogo, vitória por 2-0 contra o Fortaleza, vitória importantíssima nessa briga pelo título, né? Duas equipes que eu diria que dá para dizer que tem contexto totalmente opostos, né? O Botafogo tá aí graças a muito investimento, muita qualidade e o Fortaleza contratações pontuais encontra boas opções no mercado e consegue fazer uma campanha espetacular, né, cara? E aí acaba com essa vitória do Botafogo, que foi muito superior o jogo inteiro, dominante, foi convertendo os gols na reta final e fez essa vitória. Vou fazer a análise aqui completinha, só antes de tudo, solta a intro. Bom, então vamos lá. Antes da análise aqui, aquele destaque de sempre. Análise completinha da Eurocopa. Aqui embaixo o link com cupom de desconto 21 Futebol Clube. Você ganha 21% de desconto. Fica menos de R$ 15. Tem análise de todos os jogos, todos os 51 jogos. E os principais destaques de cada seleção. Vai dar uma nostalgia bem bacana. Campeonato que acabou há mais ou menos uns 3 meses, né? Então, fica essa sugestão. Então vamos lá, primeiro falar como é que foram os gols do jogo, né? Os dois gols marcados pelo Igor Jesus. O primeiro gol é espetacular, o lançamento do Barbosa. Eu não- Até ontem, até agora, aliás, nosso agudo veio firme agora. É, Até agora eu não sei se o Barbosa é destro ou canhoto. Depois desse lançamento, eu tô com a tendência de achar que ele é canhoto, porque foi um lançamento espetacular. O Igor Jesus faz um domínio muito difícil de feito e finaliza cruzado num chute ainda mais difícil. Então, um golaço que mostra todo o recurso que o Igor Jesus tem. Se ele manter esse nível alto que ele está apresentando, questão de 2, 3 meses, dá para até especular ele em seleção brasileira, já que centroavante é uma posição tão carente. Não só no Brasil, mas como no futebol mundial inteiro. Qualquer um que consiga converter gols, enfim, ganha muito destaque. Enfim, o Igor Jesus faz um golaço e na reta final recebe um passe, puxa o contra-ataque, sai cara a cara e mata o jogo, tirando do João Ricardo para fazer o 2-0, tá? Enfim, vamos aqui para os destaques do jogo, começando pelo Botafogo, mandante, né? Destaques aqui do Botafogo. Quem que dá para eu destacar? Deixa eu pensar. Eu queria destacar o poder de cruzamento do Matheus Ponte. Eu fiquei realmente impressionado. Dá para ver que capricha bastante nos cruzamentos, sempre gerando perigo. Lógico, tem erros, mas é um cara que dá pra ver que tem um potencial muito grande. É um cara que é muito novo ainda. O Botafogo trouxe agora o Vitinho, que era do Burnley, jogou a Premier League na temporada passada, grande reforço. E tem dois laterais, nenhum acima da média, tanto o Vitinho quanto o Matheus Ponte. São jogadores jovens, bons, rápidos, cruzam bem, enfim, mas nenhum é algo afirmado. Você chega e fala, titular, acabou, craque. Não, mas são caras muito promissores. Teve um cruzamento de trivela muito bonito dele também. Enfim, no segundo tempo é substituído pelo Tietê, daqui a pouco eu chego lá, mas para ter mais poder de criação. Na parte defensiva também o Tietê marca um pouquinho melhor que o Ponte. Mas enfim, gostei dessa característica de cruzamento dele. A dupla de zaga do Botafogo, os dois merecem muito destaque. Dessa vez o Barbosa foi até melhor que o Bastos. O Barbosa foi fundamental no gol do Igor Jesus. E, enfim, eu gosto mais, no geral, do Bastos, que é um cara que tem um potencial físico absurdo. É um cara que é muito rápido. É um cara que tem uma boa bola aérea. Os dois têm boa bola aérea. O Bastos tem uma saída de jogo até melhor. Enfim, é um cara que ficou muito tempo na Lazio, futebol italiano, futebol europeu no geral, enfim. Muito bom zagueiro. E o Barbosa, para mim, foi uma grande surpresa, porque fez um jogo espetacular, marcou muito bem e ainda teve esse lançamento para Igor Jesus espetacular. Foi um jogo que teve um padrão muito nítido. O Botafogo com a bola, esmagando o Fortaleza, tentando encontrar os gols. E o Fortaleza nesses contra-ataques especulando chances. Teve chute de fora da área do Brites com desvio que quase mata o John no primeiro lance. Primeiro tempo, aliás. E no momento que parecia que se desenrolar esse 0-0 para a reta final, o Barbosa acha um lançamento espetacular. O Igor Jesus ataca o espaço e faz esse golaço, tá? Então muito mérito pro Barbosa também. O Cuiabano, cara, recentemente eu tava analisando, eu comentei trouxe análises aqui no canal de muitos jogos do Botafogo, né, cara? E eu sempre falei a mesma coisa do Cuiabano e chegou a hora. O Cuiabano é um cara que é muito bom. Eu torço pro Grêmio, então eu posso falar com mais propriedade. Eu acompanho ele já faz muito tempo. Desde a base eu assisto o Cuiabano.
É um cara que é muito bom, é um cara que é muito rápido, é um cara que é muito forte e ataca muito bem. Sempre teve esse problemas defensivos, no Botafogo vem corrigindo isso, tanto é que é muito raro encontrar gols em falhas defensivas do Cuiabano, e esse geralmente era um problema dele, essa fase defensiva. Mas a principal ponderação que eu sempre destaquei aqui para o Grêmio ter vendido o Cuiabano é a parte física. Um cara que toda hora estava machucado no Grêmio. E dessa vez se machucou. Com 3, 4 minutos de jogo. E fez muita falta. Entrou o Marçal entrou bem, tá? O Marçal entrou bem. Tanto é que teve um gol anulado do Botafogo, não teve? Não tô me lembrando bem agora, porque o jogo foi ontem, eu também não tenho uma memória espetacular. Mas eu acho que teve um gol anulado do Igor Jesus. Teve. Gol anulado do Igor Jesus em cruzamento do Marçal, que o Marçal estava impedido. Ele entrou muito bem, mas do Cuiabano pro Marçal tem uma diferença muito clara. O Marçal é mais velho, o Marçal é mais devagar. O Marçal marca melhor que o Cuiabano, mas o Cuiabano ataca melhor que o Marçal. Acabou que ontem o Marçal fez bem as duas fases, defendeu bem e atacou bem, tá? Mas o Cuiabano tem que ver o grau da lesão, quanto tempo vai ficar fora, mas eu diria que, inclusive, pelo que ele vinha jogando, se ele mantesse esse nível tão alto como ele vem jogando por mais uns 2, 3 meses, a seleção brasileira não era exagero, tá? Ainda mais por uma posição tão carente, ó, os laterais da seleção. É quem é o Guilherme Arana e o Wendel. Pelo que o Cuiabano vinha jogando, ele tá melhor que os dois. Bem atacando e defendendo melhor que os dois. Então, acabou dando azar com essa lesão e tem que ver se não vai ser muito grave o tempo de demora, enfim. No meio de campo, o Gregory e o Marlon Freitas, eu queria destacar essa saída de jogo do Botafogo em vários momentos, da metade para o final do primeiro tempo ficou nítido, o Gregory fazendo essa saída de 3 zagueiros. O Barbosa mais pela esquerda, o Bastos pelo meio, o Gregory fazendo quase um zagueiro pela direita, né? Tanto é que ele toma um amarelo por reclamação e aí eu pensei que ele ia ser substituído mais rápido, porque ele estava numa fase muito defensiva e ficando pendurado. Se você para um contra-ataque, você está expulso, por exemplo. Então, acabou levando esse cartão bobo por reclamação, mas fez essa saída muito bem. Tecnicamente, o Marlon Freitas é muito melhor, não sei se é muito melhor, mas é muito mais importante nessa fase de criação do que o Gregory, tá? O Gregory é um cara fundamental na parte defensiva, de combate, nessa saída no início também, mas o passe diferencial, esse passe que quebra linhas é do Marlon Freitas. Os dois muito bem nessas características, o Gregory na parte defensiva, e essa saída caindo mais pela direita, que nem eu comentei, e o Marlon Freitas com esses passes muito bons. O Marlon Freitas, que nem, eu acho que eu já destaquei isso do ano passado, se a gente pegar o time do Botafogo do ano passado para esse ano, só manteve o Marlon Freitas. Porque o John veio por agora. Matheus Ponte não jogava. Não sei nem se estava no Botafogo. Barbosa chegou por agora. Cuiabano chegou por agora. Gregory chegou por agora. Luiz Henrique por agora. Savarino por agora. Almada por agora. E Igor Jesus por agora. E o Bastos era reserva, nem jogava. Então, só o Marlon Freitas manteve do time base do Botafogo ano passado. E tem alguma explicação. É um cara que desenvolve esse meio de campo. O Botafogo trouxe o Alan. Tem o Tietê, que eu destaquei. Tem boas opções. O Marlon Freitas segue titular e segue sendo fundamental. Tá? Importantíssimo nessa armação. Muito bem no jogo. E do meio para frente, o Luiz Henrique criou muitas jogadas com a mesma característica de sempre. Canhoto na direita, corta para o meio e chuta. Acabou que em algumas tomadas de decisões errou. O Savarino dessa vez discreto. O Almada, eu sempre fico impressionado. Os números dele não tem nada demais no Botafogo, os números. Mas ele tem uma visão de jogo, um domínio de bola, uma condução de bola que dá pra ver que ele é diferenciado, que ele é acima da média. Mas em números, assistências, gols, ainda nada, tá? Pelo que ele pode entregar, muito pouco. Mas cada jogada dele dá pra ver o porquê que o grupo do John Textor contratou, né? Pra vir pro Botafogo e possivelmente ir depois pro Lyon. Enfim, um cara com potencial absurdo. E o Igor Jesus é uma grande surpresa. Eu nem lembrava dele, eu sei que ele era do Curitiba, acho que junto com o Igor Paixão, que tá no Feyenoord agora, né? E o Igor Jesus vive uma fase espetacular. Foi o craque do confronto contra o Palmeiras na Libertadores e fundamental agora nesse confronto direto, fazendo os 2 gols. Isso que ainda fez mais um, que foi anulado pelo impedimento do Marçal. Não é qualquer um que deixa o Tiquinho Soares no banco. E aí vai muito mérito pro Arthur Jorge, porque ele poderia ter tirado o Igor Jesus
Mas não, ele tira o Savarino, tira o Luiz Henrique, tira todo mundo. Mas mantém o Igor Jesus e coloca o Tiquinho Soares junto. Então ele poderia muito bem só ter tirado o Igor Jesus e colocado o Tiquinho. Não tirou o Igor. Isso que o Igor, eu diria que no primeiro tempo foi o cara que mais errou desse time do Botafogo. E o Arthur Jorge não tirou ele, insistiu com ele e deu resposta. Foi o craque da partida, né? De novo. Então o Igor Jesus muito destaque. Entrou o Danilo Barbosa nesse meio de campo. O Tietê, Danilo Neves, né? Tietê, fazendo essa lateral direita, justamente. Já fez essa função no Palmeiras, no Audax. E acho que até no São Paulo, enfim. E é um cara que marca melhor do que o Matheus Ponte. E ajuda muito nessa criação de jogadas. Não tem a profundidade, o poder de cruzamento do Matheus Ponte, mas ganha na criação e na recomposição. Entrou o Tiquinho para ter presença diária. O Marçal entrou muito bem à esquerda, no lugar do Cuiabano. E o Matheus Martins entrou no lugar do Luiz Henrique. O Luiz Henrique vinha fazendo um bom jogo, mas na tomada de decisão, muitas vezes fomeando, demorando demais. Ao invés de tocar, chutava. Na hora de chutar, tocava. Enfim, tomada de decisão no geral errou. Mas fez um bom jogo. Mostrou de novo por que foi convocado. Só essa tomada de decisão poderia ter caprichado mais. Não dá para falar que ele se escondeu. Dá para falar que talvez errou nesse último chute, último passe, e até por isso foi substituído. Do lado do Fortaleza, eu achei que o Bruno Pacheco foi bem até. É muito difícil marcar o Luiz Henrique. O Pochettino teve alguns passes bacanas. O Brits teve um chute muito perigoso, com um desvio no meio do caminho que quase encobre o John. E é isso. O Fortaleza, no geral, foi com uma postura muito clara de se defender e contra-atacar. Acabou que a estratégia não deu certo. Entrou o Martinez no meio, o Pikachu, quando entrou na direita, caiu mais para a direita, o Breno Lopes caiu mais para a esquerda. O Fortaleza começou a ter mais a bola, o Fortaleza melhorou quando o Pikachu entrou. E são características, né? O Moisés é um cara de velocidade, de drible, e o Pikachu não é um cara que é todas essas características. É um cara que é muito rápido, mas não com a bola. Ele é um cara que ataca muito o espaço e ajuda muito nessa criação de jogadas. Então, Pikachu entrou bem, mudou o jogo. Pedro Augusto também entrou bem no meio de campo. O Vojvoda mexeu bem, mas aí o Barbosa acha um lançamento espetacular para o Igor Jesus e muda completamente tudo. Entrou ainda o Felipe Jonathan, quando toma o primeiro gol, né? E aí o Bruno Pacheco parece que fez uma linha mais defensiva no lugar do Cardona. E o Kevin também para dribles e velocidade lá na frente também. Jogador muito novo, muito potencial pela frente. Estatísticas: 22 chutes do Botafogo sendo 7 a gol, 10 do Fortaleza sendo 1 a gol. Posse de bola 65% a 35%, que nem eu falei, o Botafogo muito mais com a bola, buscando o jogo, e o Fortaleza especulando contra-ataques. Faltas: 13 do Botafogo sendo 3 amarelos, 8 do Fortaleza sendo 4 amarelos. Escanteios 9 a 6 Botafogo. Com esse resultado, o Botafogo na liderança com 50 pontos e o Fortaleza em segundo com 48. Mas gostei. O Fortaleza tem um jogo a menos, né? Que é o 24 jogos. Ganhando esse jogo a menos passa do Botafogo, tá? Essa briga pelo título vai seguir. A não ser que uma das duas equipes abaixe demais o nível, essa briga deve ficar até o final do campeonato, tá? Duas equipes que nem eu destaquei no início do vídeo. Metodologias de gerenciamento do time completamente diferentes. O Botafogo é uma equipe que investiu muito. Se você pegar aqui só Luiz Henrique e Almada, dá um investimento maior do que a temporada inteira de pelo menos 15 desses outros 19 times da Série A. É um investimento absurdo. Não tem como não ter retorno. Algum mínimo retorno ia ter. E dentro de campo está mostrando isso. E, logicamente, tem o potencial de revenda. Senão ninguém ia ser maluco de gastar tudo isso por um título ou outro, ainda mais pela competitividade do futebol brasileiro. Visando retorno em revenda, lógico. Então, o Botafogo está sendo vitrine, né? Para a maioria desses jogadores. Luiz Henrique, Almada, Matheus Martins. Mas eu prefiro ter um time que vai ser vitrine para se jogar bem, revender e ganhar muito dinheiro, do que um time cheio de pereba, pobre, fudido. Então, é bem melhor isso daí, cara. Seja vitrine, fique pouco tempo, mas que você tenha um cara acima da média. Como é o Luiz Henrique, como é o Almada, e ter, por exemplo, a oportunidade de tirar o Matheus Martins do banco. Coisa que é muito difícil. Um cara que estava jogando Premier League, Championship, estava no Watford.
Ou na Udinese. Udinese já é campeonato italiano, enfim. Mas um cara que já tem um potencial enorme conseguir trazer para ser seu reserva. É muito melhor isso do que você ter o fulaninho da esquina brigando contra o rebaixamento todo ano. Então, é muito melhor ser vitrine por esse lado. Eu torço pro Grêmio. Eu queria que o Grêmio tivesse, nem que seja vendido, seja comprado por qualquer um aí, mas que, porra, enchesse de craque, brigasse por título. O Botafogo, em questão de 3, 4 anos, saiu de um time que era de Série B, brigando contra rebaixamento, podendo vir à falência e acabar, para um time que hoje é favorito na briga pelo título da Série A. Favorito na Libertadores, favorito eu não sei, mas que vai brigar firme na Libertadores. Então é uma equipe que é muito mais competitiva graças a esse investimento do John Textor. Então, eu queria que meu Grêmio fizesse isso, por exemplo. E do lado do Fortaleza, cara, vamos ser sinceros aqui. É um time que é remendo. Tipo, é um time que tá muito acima da expectativa. Depois não adianta falar, da onde que é surpresa o Fortaleza tá lá em cima? Porra, olha o time. João Ricardo, era do América Mineiro, da Chapecoense. Brites, nunca ouvi falar. O Ceviche era no Curitiba rebaixado, foi pro Palmeiras nem jogou. E tava no Curitiba rebaixado. Hoje já é nível seleção chilena. O Cardona, nunca ouvi falar. Bruno Pacheco, era do Ceará rebaixado, jogou na Chape, enfim. Lucas Sacha, porra, é quem? Irmão do Eduardo Sacha? Não sei, nunca tinha ouvido falar. O Hércules, base. O Pochettino é o único que eu olho e falo, aqui tem um investimento. Porque ele já era destaque no Tajeres. Era muito difícil contratar ele. E o Fortaleza trouxe um cara que muitas equipes queriam. O Moisés foi surgir para o futebol, no próprio Fortaleza. O Breno Lopes, odiado pelo torcedor do Palmeiras. O Lucero foi uma grande contratação. Parece que ele era do Colo-Colo, metia uns golzinhos ali, mas não era grande destaque, como, por exemplo, o Pochettino é. Então, caras que eu olho e falo, aqui sim é uma contratação muito difícil, é o Pochettino. O resto é oportunidade de mercado. Entendeu? E aí você olha para o outro lado, tirou o Luiz Henrique da Europa, tirou o Almada de várias equipes que estavam de olho. Grande destaque da seleção olímpica argentina. O Bastos estava na Lazio até outro dia. O Matheus Martins para ser reserva, pagando milhões. O Tiquinho Soares seria titular na maioria das equipes e a reserva. Então olha a diferença de investimento, cara. Isso pesa, né? O Martins foi uma boa contratação. Muitas equipes queriam ele do América. O Pikachu foi trazido já faz um tempão. O Pedro Augusto nunca tinha ouvido falar. Felipe Jonathan de um Santos rebaixado. O Kevin nunca tinha ouvido falar também. Então é um time que está muito acima da expectativa, o que o Fortaleza está fazendo. E com um jogo a menos, se vencer é líder. Então é um Fortaleza com uma campanha espetacular. Muito acima do que eu esperava. O Botafogo eu já esperava pela amostra do ano passado e porque se reforçou cada vez mais. Então é nítido. Tanto é que o jogo mostra, não adianta falar que é diferente. Quem precisava da vitória, quem correu mais atrás da vitória, era o Botafogo. Era quem tinha a pressão. Porque jogava em casa, tem mais investimento e briga pelo título. Acabou. E o Fortaleza numa campanha muito acima da expectativa. Que é bacana. Ver acima da média, conseguindo brigar pelo título, né? Enfim. Acho que é isso. Então, craque da partida, eu acho que é meio que incontestável o Igor Jesus, né? Foi o cara decisivo, fez os 2 gols, fica aí de ressalva o Barbosa. Deixa eu pegar aqui o próximo jogo das duas equipes na Série A, né? O próximo jogo do Botafogo. Corinthians em casa. Corinthians brigando contra o rebaixamento. Não vai pensando que vai ser fácil, porque o Corinthians é gigante. E tem muita pressão, tem bons jogadores, tem um baita goleiro, que é o Hugo, pelo que tá jogando. Vai ser difícil. Mas o Botafogo é bem favorito, pelo momento. E o Fortaleza, o próximo jogo é contra o Inter. Mas vai demorar, né? Porque vai ter a data FIFA por agora. É contra o Inter lá no Beira-Rio. Vai ser difícil. O Inter também brigando contra o rebaixamento. Vai dar a vida. Outro jogo muito difícil. A chance do Inter vencer é muito maior do que a do Corinthians vencer do Botafogo. Fato. Então, é uma sequência mais difícil para o Fortaleza. E depois do Fortaleza, o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. É uma sequência difícil para o Fortaleza, mas pela campanha que vem fazendo, dá claramente para vencer. Tá? De qualquer forma, no Campeonato Brasileiro tem muita coisa para acontecer. Capaz de um Flamengo entrar na briga pelo título, um Palmeiras, até um Cruzeiro, até um São Paulo. Muito campeonato pela frente. Eu queria que o meu Grêmio entrasse, mas não vai. Não vai, não adianta. Acabou de tomar 3 do Galo, tomando 2 gols em
2 minutos. Enfim. É isso. O craque da partida para mim é o Igor Jesus. Comenta aqui embaixo para você quem foi. Gostou do vídeo, deixa o like. Não gostou, deixa o dislike. Valeu e falou.